começo fazendo uma pergunta. Quantas vezes eu senti que precisava ser feliz, imediatamente? Como se a felicidade fosse uma corrida contra o tempo. Como se parar significasse fracassar. Eu olho para o mundo ao meu redor e vejo todo mundo correndo. Correndo para conquistar, correndo para provar valor, correndo para mostrar que está bem. Mas, no fundo, existe algo que quase ninguém admite. Nós temos medo de parar. Porque quando eu paro, eu começo a ouvir coisas dentro de mim que eu venho tentando evitar. Hoje eu quero refletir com você sobre algo muito profundo: a pressa de ser feliz e o medo silencioso de parar. A cultura da felicidade imediata. Eu cresci em um mundo que me ensinou uma ideia muito clara: eu preciso ser feliz. E não apenas feliz, eu preciso ser feliz agora. Se eu não estou feliz hoje, parece que alguma coisa está errada comigo. A sociedade moderna transformou a felicidade em um tipo de obrigação. Nas redes sociais eu vejo pessoas sorrindo, viajando, conquistando, celebrando, e mesmo sabendo que aquilo é apenas um recorte da realidade, uma parte de mim começa a sentir que estou ficando para trás. Então eu começo a correr. Eu corro atrás de experiências. Corro atrás de reconhecimento. Corro atrás de validação, mas raramente paro para perguntar: de onde vem essa pressa? A psicanálise costuma sugerir algo muito interessante. Às vezes eu não corro porque quero ser feliz. Eu corro porque estou tentando fugir de algo dentro de mim. O medo silencioso do vazio. Existe uma experiência que muitas pessoas evitam: o silêncio interior. Quando eu paro, quando eu fico sem distrações, sem tarefas, sem notificações, sem barulho, algo começa a aparecer: pensamentos, memórias, inseguranças, dúvidas que eu venho adiando há anos. E é nesse momento que eu percebo algo desconfortável. Talvez eu tenha usado a correria da vida como uma forma de anestesia emocional. Muitos de nós aprendemos a nos manter ocupados o tempo todo, trabalhando, produzindo, planejando, porque enquanto estou ocupado, eu não preciso sentir certas coisas. O problema é que quanto mais eu corro para fugir do meu mundo interno, mais distante eu fico de mim mesmo. A ilusão de que felicidade é um estado permanente. Uma das ideias mais perigosas que eu aprendi foi esta: felicidade deveria ser constante. Mas a vida psicológica não funciona assim. Nenhum ser humano permanece em um único estado emocional. Eu sinto alegria, depois tristeza, depois dúvida, depois entusiasmo novamente. Essa oscilação é natural, mas quando eu acredito que preciso estar feliz o tempo inteiro, qualquer emoção diferente começa a parecer um problema. Então eu faço de tudo para eliminar o desconforto. Evito a tristeza, evito o tédio, evito a solidão, mas ao tentar eliminar essas experiências, eu acabo eliminando também partes importantes da minha humanidade. Porque crescer emocionalmente exige algo difícil: capacidade de permanecer com sentimentos desconfortáveis. O medo de olhar para si mesmo. Parar significa algo muito específico. Significa olhar para dentro, e olhar para dentro nem sempre é confortável. Quando eu me observo com honestidade, começo a perceber coisas que talvez eu tenha evitado por muito tempo. Talvez eu esteja vivendo uma vida que não escolhi de verdade. Talvez eu esteja tentando agradar pessoas. Talvez eu esteja seguindo expectativas que não são minhas. E essas percepções podem ser dolorosas. Por isso muitas vezes eu prefiro continuar correndo, continuar ocupado, continuar distraído, porque a distração cria uma ilusão de movimento. Mas movimento não é a mesma coisa que transformação. Posso passar anos correndo, sem realmente me encontrar. O valor psicológico da pausa. Existe algo extremamente poderoso na pausa. Quando eu paro, algo muda. Minha mente desacelera. Meus pensamentos começam a se organizar. Eu começo a perceber padrões. Começo a entender meus próprios comportamentos. Muitas respostas que eu procurei desesperadamente no mundo externo, estavam esperando por mim no silêncio. A pausa não é perda de tempo. A pausa é um espaço de elaboração psíquica. É nesse espaço que eu começo a integrar experiências, entender emoções, dar significado à minha própria história.
Sem pausa, a vida vira apenas uma sequência de acontecimentos. Com pausa, ela se transforma em consciência. A diferença entre viver e apenas reagir: quando eu estou sempre com pressa, eu entro em um modo automático. Eu reajo, respondo mensagens, cumpro tarefas, tomo decisões rápidas, mas raramente reflito profundamente, e viver apenas reagindo cria uma sensação estranha. Mesmo estando ocupado, eu posso sentir que algo está vazio. Porque o ser humano precisa de algo mais do que movimento. Ele precisa de significado, e significado raramente nasce da pressa. Ele nasce da reflexão, da contemplação, da capacidade de perguntar: o que realmente importa para mim? Aprender a desacelerar. Desacelerar não significa abandonar a vida. Significa habitá-la de forma mais consciente. Significa permitir momentos de silêncio, momentos de introspecção, momentos em que eu simplesmente existo, sem precisar provar nada. Aos poucos eu começo a perceber algo curioso. Quando eu paro de correr desesperadamente atrás da felicidade, eu começo a experimentar pequenos momentos de paz. Momentos simples, mas genuínos. Conclusão profunda: talvez a felicidade não seja algo que eu precise perseguir com tanta urgência. Talvez ela apareça justamente quando eu deixo de correr, quando eu paro, quando eu respiro, quando eu me permito sentir a complexidade de ser humano. A pressa de ser feliz pode me afastar da própria felicidade, porque felicidade não é apenas um estado de euforia. Às vezes ela aparece em silêncio, em um momento de compreensão, em um instante de autenticidade. Talvez o verdadeiro desafio não seja correr mais rápido. Talvez seja ter coragem de parar e finalmente se encontrar.